O primeiro versículo para a gente aqui dar início aqui à mensagem, tá bom? Está lá em Provérbios 27, 9. E diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade, né? Por mais que o perfume e o incenso, que naquela época eram tidos como presentes valiosíssimos, né? O conselho sincero, através do conselho sincero, nasce uma boa amizade. Então, eu já quero começar dizendo para você, se você tem um amigo ou uma amiga, né? Seja da sua família, né? Seja, de repente, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, né? Ou que seja um amigo, valorize cada conselho que você recebe daquela pessoa. Por mais que não seja aquele conselho que você esperava, né? Porque às vezes a gente chega para um amigo, a gente fala alguma coisa, a gente está esperando ouvir o que a gente quer. Mas eu quero dizer para você que muitas orações nossas são respondidas através de amigos, não é, irmão Seide? Às vezes a gente fala, Senhor, fala comigo, né? E aí Deus envia um amigo, uma amiga e te dá exatamente aquela palavra que você precisa. Mas você precisa estar com o seu coração aberto para receber essa palavra da parte de um amigo, que na maioria das vezes, quando ele é amigo de verdade, é o próprio Deus usando a boca dele. Continuando aqui, lá em Provérbios 13, 20, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Eu quero também te dar aqui um conselho, eu não, a palavra do Senhor. Ande com sábios, né? E o que é uma pessoa sábia? É aquela pessoa que vai abrir a sua boca, como eu falei, não para falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa. E nem sempre aquilo que eu preciso é aquilo que eu gostaria de ouvir. Então valorize, né, as suas amizades e procure andar com pessoas sábias. Hoje na EBD falamos sobre isso, né? Sobre a importância dos amigos. E aí perguntamos, na verdade, a Luísa, né, que ministrou a aula, ministrou muito bem, né, Luísa? Cadê Luísa? Ali, né, moranguinho, minha moranguinho. E aí ela perguntou, né, para cada um qual era a característica, né, na visão de cada um, de um verdadeiro amigo, né? E alguns falaram que era ter o caráter cristão, outros falaram sobre ser sincero, sobre ser leal, né? Cada pessoa ali escolheu uma característica, mas com certeza uma característica que não pode faltar em um amigo enviado por Deus é a sabedoria. Continuando aqui, lá em Eclesiastes 4, 9, 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Quem gosta de ficar sozinho aí, gente? Claro, tem momentos que a gente quer ficar sozinho. Ah, mas eu falei até na IBD, eu não sirvo para ficar sozinha não, gente. Né? Não é bom ter gente por perto, né? Até porque o ser humano, ele foi feito para se relacionar. Então é muito bom estar sozinho. E a Bíblia diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se duas pessoas estiverem juntas em prol de alguma causa, em prol de alguma coisa, o resultado com certeza vai ser maior. Então Deus diz para você nessa manhã, assim como também falou ao meu coração, para de tentar sozinho. Talvez Deus tenha colocado pessoas do teu lado para te auxiliar, para te ajudar, para orar contigo, para dividir a sua carga, e o resultado não tem sido do jeito que você esperava, porque você tem tentado carregar sozinho, né? Então, como diz aqui na palavra, né, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Quem nunca passou por uma situação e precisou ali, né, de ter uma mão mesmo para poder te levantar, né? E tem situação na nossa vida, meus irmãos, que não precisa falar nada, né? É só a pessoa olhar para você e saber que ela está ali, né? Eu tenho amizades que a gente se fala no olhar, né, irmã Bruna? A irmã Bruna me conhece no olho, o irmão Seite me conhece no olho, né? Não é isso? Pode falar, hoje pode, né? A gente se... Hoje eu não vou insultar ele, não. A gente se olha e eu já sei quando ele está bem, quando ele não está, né? E eu acabo conhecendo um pouquinho de vocês, né? Porque o amigo, ele tem essa conexão, né? Então a gente tem esse poder, Deus, ele coloca em nós esse amor, né? E quando um cai, o outro vai lá e dá a mão, tô aqui, ou então nem fala nada, você olha e você sabe que tem alguém ali para poder te ajudar. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, em nome de Jesus, cultive boas amizades. Aí talvez você pense assim, ah, pastora, mas eu não tenho amigos. Eu tenho certeza que durante a sua caminhada, o Senhor colocou amigos no teu
caminho. Mas aí eu quero falar para os mais reservados, né? Tem pessoas que são bem reservadas e Deus ele acaba até mandando amigos, mas aquela pessoa ela não se torna disponível para receber essa amizade, né? Mas aí eu quero dizer para vocês, eu tenho uma técnica, né? Até Deus, né? Meu dente. Quando eu vejo uma pessoa bem fechada, aquela pessoa vira um desafio para mim, né? Cadê Ramon? Ramon tá sentadinho ali, tá no culto, né? O que eu faço? Tá lá fora, cadê o irmãozinho? Né? Ramon ali, né? E aí o Ramon, quando chegou aqui, era bem fechadinho, né, Ramon? E aí eu tentava falar com ele, ele passava a fugir de mim. Eu falei, vou conquistar o coração desse menino. E aí no ano passado, eu dei uma cartinha para ele, né, Ramon? E ali eu lembro que eu falei, deixa eu e o pastor cuidar de você. Aí ele se derreteu todo, né, Ramon? E hoje Ramon fala, Ramon brinca. Então, você que é fechado, se torne disponível como o Ramon também se tornou, tá bom? E você se torne disponível e você também que de repente tem essa facilidade de fazer amigos, quando você vê uma pessoa fechada, não desiste dela não. Talvez aquela pessoa, talvez essa reservância dessa pessoa seja um pedido de socorro para você insistir, para você não desistir dela. Amém? Eu posso ouvir um amém? Então, em nome de Jesus, aqui na igreja, no seu trabalho, onde você for, se você vê uma pessoa reservada, não desista dela. Talvez ela tenha tido alguma experiência no passado, ou talvez ela nem saiba como fazer amigo, né? Mas em nome de Jesus, que você possa fazer a sua parte e levar Jesus para essa pessoa. O que eu aprendi também, né, com amizades? Eu tenho amizades que eu não abro a boca para falar de Jesus ou do Evangelho. Elas veem Jesus na minha vida. Então, uma maneira também de você evangelizar é você se tornando amigo de outras pessoas e deixar Jesus se revelar através de você. E agora aqui eu separei 4 tipos de amigo na Bíblia. Como eu falei para vocês, foi bem difícil escolher, porque a Bíblia, irmã Liliane, ela tem vários exemplos, mas eu escolhi os que eu mais gosto e me identifico. E o primeiro amigo, né, eu destaquei 4 tipos de amigo da Bíblia para você ter como exemplo e querer sempre por perto. Então anota aí essa dica preciosa, baseado aqui na palavra de Deus. Anota aí, irmão Seite. Fez minha carta? Vocês são minhas testemunhas. No ano passado, irmão Elias, eu fiz uma cartinha para esse rapaz aqui, ó. Até hoje não deu a minha carta. Estou esperando que eu vou ler aqui para a igreja, tá? Então vamos lá. Amigos, né? Amigos que você deve ter por perto. Amigos como Ruth, aquele que não larga a sua mão. Eu acho linda a amizade de Ruth e Noemi. Por quê? Mesmo quando Ruth foi liberada por Noemi, ela declarou que estaria com ela até o fim. E aí eu quero dizer para você, se você tem um amigo ou uma amiga, uma pessoa que não larga a sua mão nos momentos mais difíceis. E aí eu imagino, gente, será que Noemi estava sendo uma boa companhia para Ruth? Com certeza não, né? Noemi tinha perdido o esposo, 2 filhos, e a Bíblia nos relata que ela se tornou uma mulher amarga, a ponto de pedir para que mudassem o seu nome. E aí, em dado momento, Noemi libera Orfa e Ruth, né? E aí, Ruth, por amor, decide ficar ao lado de Noemi, e ela faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, né? Olha o que Ruth diz quando Noemi diz para ela, né? Minha filha, vou falar com as minhas palavras, pode ir, eu não tenho nada para te oferecer, volta para tua terra, né? Volta para o teu povo, se casa de novo. Será? Eu fico pensando, será que eu e você, será que eu ficaria? Não sei. Não sei, porque é muito bonito a gente falar, eu ficaria, será? Porque Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth, nada, nem filhos ela poderia ter de novo, né? E olha o que Ruth diz para Noemi. Não insistas comigo que te deixe. Não adianta você ficar insistindo, porque eu não vou te deixar, né? E eu já tive experiências assim de pessoas que não largaram da nossa mão, nem quando a gente falou, vai embora, né, irmão Josias? Vai, não saio daqui, não largo vocês, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, a tua igreja é a minha igreja, né? E Deus tem nos honrado. Olha o que diz aqui Ruth, a Noemi. Não insistas comigo que te deixe. E não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus, o meu Deus. Então, em nome de Jesus, se você tem uma amizade
como a de Ruth, valorize, porque é muito fácil, falamos também na IBD, né? Quando está tudo bem, você ter pessoas do seu lado. Agora você vê quem é verdadeiramente amigo, quando tudo dá errado, quando você perde tudo e quando você diz, né, irmã Vanusa, para a pessoa, pode ir porque eu não tenho mais nada para te oferecer. E o que eu acho lindo aqui, e eu entendo também, por que Ruth também quis ficar com Noemi? Noemi tinha um testemunho de vida. Noemi influenciou Ruth a ponto dela largar o seu povo, largar a sua família, né, e largar os seus deuses. Então eu entendo que eu preciso, assim como Noemi fez a diferença na vida de Ruth, né, a tal ponto dela abandonar tudo para seguir a sogra, eu entendo, eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas. Eu preciso. E isso não tem nada a ver com religião. Eu costumo dizer, né, eu já preguei até aqui no início, que um dia Deus vai me recolher, né? E espero que seja daqui a muitos anos, né? E eu sempre falo para ser, no caso, primeiro vai o pastor bem velhinho para ele não casar de novo, né? Ele tem que ir primeiro, entendeu? E eu depois, para ele não casar de novo, hein, gente? Mas aí o pastor pode ir com o quê? Os 120, tá bom? Isso, né? Enfim, me perdi aqui, gente. Então, né, que a gente tem amizades, né, como a de Ruth, que pessoas que não largam a sua mão. Então, valorize em nome de Jesus, porque a gente tem vivido também a era aqui da ingratidão, né, onde pessoas por qualquer motivo largam a sua mão e onde também a gente acaba esquecendo às vezes, né, de pessoas que tiveram do nosso lado no momento que a gente mais precisou. Segundo exemplo aqui, gente, de amigos como Mardoqueu. Quem lembra quem é Mardoqueu? Mardoqueu foi o primo, não foi tio, foi primo de Esté. Qual foi a função de Mardoqueu na vida de Esté? Mardoqueu foi aquele que lembrou do propósito de Esté, né? Quando o decreto foi assinado lá pelo rei, né, que o povo judeu seria destruído, Mardoqueu não só fez jejum, mudou as suas vestes, como mandou um recado para Esté, para que ela tomasse uma atitude, né, fosse até o rei para livrar o seu povo. E inicialmente Esté ficou com medo porque ninguém poderia estar na presença do rei a menos que ele convocasse, né? Mas olha o que Mardoqueu fez para lembrar o propósito de Esté. Olha o que Mardoqueu mandou dizer, né? Quando Esté devolveu para ele a resposta dizendo, né? O que eu posso fazer? Porque se eu for até o rei, eu também corro o risco de morrer, tendo em vista que ele não solicitou a minha presença. Aí Mardoqueu, né, na sua posição de homem de Deus, olha o que ele diz lá para Esté, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha o que ele mandou dizer para Esté. Esté, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão da outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então ande com pessoas que quando você titubear, quando você pensar em desistir, te lembrem do seu propósito. A gente tem vivido uma geração onde pessoas buscam por amizades, né, que acalentam o nosso ego, que distribuam elogios, que distribuam curtidas, né, que façam declarações métricas nas redes sociais, mas em nome de Jesus, que você decida andar com pessoas, que naquele momento que você pensar em titubear, ela olhe para você e lembre do teu propósito, lembre quem você é em Deus, lembre quem Deus te chamou para ser. E eu imagino que no primeiro momento não foi confortável para Esté receber, né? Ele devolveu essa resposta, mas essa resposta foi fundamental para Esté, lembrar de toda a trajetória dela, lembrar quem ela era, lembrar do Deus que ela servia e tomar uma posição, né, de chamar todas ali as suas concubinas para poder jejuar. E o final da história vocês já sabem. Através desse saculejo, não é, pastor Ney, que Esté tomou do seu tio que falou, menina, acorda, tem um propósito
propósito para você estar aí. Tem um propósito maior do que essa coroa, maior do que essa mordomia. Deus te colocou aí para salvar o seu povo, né? E eu tenho certeza que naquele momento Esté acordou e ela se encheu de coragem e conseguiu ir até o rei. Então, em nome de Jesus, ande com pessoas como Ruth, que não vão largar a sua mão, mas também ande com pessoas como Mardoqueu, que vão te lembrar do teu propósito. Valorize pessoas que não tenham medo de te falar a verdade, por mais que doa. Eu e o pastor, a gente é marido e mulher, mas a gente tem esse acordo de um corrigir o outro, e nem sempre o que ele fala para mim é bom. Nem sempre o que ele fala para mim é confortável, nem sempre o que eu ouço dele é confortável. Tem aqui o irmão Seite, eu cito ele porque ele é café com leite, né? Porque as irmãs, eu tenho várias amigas, todas vocês, então ele é o café com leite. E eu já tive vários DRs com ele, né? A gente já teve quando ele foi para São Paulo, que ele fez as malas e foi embora, lembra? Ele nem lembra, né? Mas foi fundamental porque eu precisava abrir o meu coração. E muitas conversas que eu tive com ele, foi eu lembrando do propósito que ele tem, né, ainda até hoje. E muitas vezes conversas que ele teve comigo foi me lembrando também do meu propósito. Então, em nome de Jesus, valorize pessoas que são corajosas e que não têm medo de te falar a verdade, de te encorajar e de lembrar quem você é. Você pode dar um amém? Amém. Terceiro amigo que você tem que ter, amigos como Davi, que preservam alianças. Como vocês sabem, né, uma das amizades mais lindas lá da Bíblia é a história de Davi e de Jonatas, né? Está lá em 2 Samuel 9, do 1 ao 12, a parte que eu vou ler daqui a pouco. E quando Davi, né, ele foi guerrear lá contra Golias, né, contra o povo filisteu, Saul inicialmente, né, fez uso ali da valentia de Davi, como vocês sabem, mas depois ele foi tomado por inveja e por ciúme. Mas o que eu acho mais lindo nessa história, pastor, é que Jonatas, mesmo sendo filho de Saul e humanamente, né, seria o sucessor de Saul, a palavra de Deus diz que ele amou Davi. E foi uma amizade mesmo, né, de irmãos, a ponto dele, ele não desonrou Saul, mas ele não concordava com as atitudes do pai. Ele salvou Davi diversas vezes, avisando a Davi que Saul estava à procura dele. E teve um momento lindo que eles fizeram uma aliança, onde Jonatas deu, né, as suas armas, a sua armadura para Davi. E o mais lindo, talvez, né, porque a gente tem vivido amizades muito do tempo. Hoje eu estou com aquela pessoa, eu amo, mas aí o tempo vai passando, coisas vão acontecendo e por qualquer motivo eu bato o meu pezinho, pego a minha história com aquela pessoa e jogo no lixo. Mas olhando aqui para a história de Davi e Jonatas, né, que foram homens que preservaram alianças, olha o que eu aprendo. Davi honrou a aliança mesmo depois da morte de Jonatas. Eles tinham uma aliança linda, né? E mesmo o pai de Jonatas perseguindo ali Davi, sabe? Davi preservou essa aliança. E como que foi que Davi honrou, né, essa aliança mesmo depois da morte, né, de Saul e de Jonatas? Davi soube que Jonatas havia morrido, né? Saul também. E ele pediu para que fossem procurar se havia, né, alguém vivo ali da família de Jonatas, né? E aí Davi descobre que Mefibosete, né, que era filho de Jonatas, né, um aleijado, como chamava naquela época, ainda naquela época quando a pessoa tinha alguma deficiência, né, pastor, ela estava condenada mesmo a mendigar, mesmo a viver na miséria. E olha o que Davi fez, agora eu vou ler para você, está lá em 2 Samuel 9, 1, 12. Olha que lindo como que Davi honra a amizade com Jonathan, né? Mesmo depois dele morto, né? Ele honra o seu filho. Vamos lá. E diz assim, e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Ele procurou, ele falou assim, eu quero saber se existe alguém vivo da casa de Saul. E havia um certo servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viessem a Davi. E disseram-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência
presença de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para mim como um cão morto, tal como eu sou? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei manda a seu servo, assim fará. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Você pode aplaudir ao Senhor? Davi, mesmo depois da morte de Jonatas, ele preservou a aliança. E aí, enquanto eu li essa palavra, meus irmãos, eu meditava aqui nessa palavra, Deus, ele falou comigo, né? Por tão pouco, a gente tem quebrado alianças. Então, essa é uma palavra que você precisa buscar amigos como Jonatas e Davi, mas que a gente também precisa rever muitos conceitos e valores, né? Hoje em dia, marido e mulher estão quebrando aliança por qualquer motivo, gente. Hoje você está bem, hoje você casa, amanhã simplesmente um olha para o rosto do outro e diz: não te amo mais, vou embora. Pais e filhos quebrando aliança. Então Deus diz, em nome de Jesus, se você chegou aqui com alguma aliança da tua vida quebrada, né, desfeita ou fragilizada, nessa manhã também é manhã de reconciliação, né, e de restauração de alianças. Em nome de Jesus, que a gente venha ter relacionamentos mais fortalecidos. E pastora, como é que eu consigo isso? Volto a repetir: pedindo o amor de Deus. Eu amo o pastor Ney, mas o meu amor não é o suficiente. Então, todos os dias, quando eu acordo, né, eu oro e eu peço. Na verdade, eu já peço de noite, gente, corrigindo, para de manhã, quando eu olhar para ele, eu já senti o amor de Deus, né? Eu também não sou fácil, eu não sou essa florzinha não, gente, entendeu? Tem dia que eu estou irritada, tem dia que eu estou chateada. Então, o segredo que eu encontrei, né, na palavra de Deus, para todos os dias eu renovar a minha aliança com ele, é pedindo esse amor. Os filhos, a mesma coisa, né? Me desculpem as mães. Tem mãe que diz: amor incondicional. Não é não. O único amor incondicional é o amor de Deus, por mim e por você. Até porque, por mais que você ame o seu filho, como eu amo meu filho, como eu amo a Laura, né? E é um amor tão grande que a gente pensa: não, independente do que o meu filho faça, eu vou continuar amando. Não. Você imagina, né? Em nome de Jesus, que ninguém viva isso aqui, mas um filho que maltrata, um filho que desonra, por mais que a mãe preserve o amor no coração dela, em algum momento, esse amor vai ser abalado. Então, em nome de Jesus, para a gente preservar as nossas alianças, ou para a gente restaurar alianças que foram quebradas, você precisa, você, eu, pastor, orar ao Senhor e pedir para que Ele coloque esse amor no nosso coração. Então, voltando aqui, ande com pessoas como Ruth, que não vão largar a sua mão. Ande com pessoas como Mardoqueu, que no tempo certo vão te lembrar do teu propósito. E tenha amigos, né? E seja também um amigo como Jonatas e Davi. Jonatas e Davi, que nem depois da morte ele quebrou a aliança que tinha feito com o seu amigo. E agora aqui, caminhando para o fim, falando sobre essa questão, né, de honra, de gratidão, de amizade, eu quero contar para vocês aqui um testemunho. Durante muito tempo, é um testemunho simples, mas que tem muito a ver, fala muito sobre amizade, né? Sobre dividir, sobre olhar para o outro com um olhar diferente, porque às vezes a gente está tão corrido que a gente não tem a sensibilidade, né, de identificar quando o nosso irmão está triste, quando ele está precisando de uma oração,
oração, quando ele está precisando de um abraço, né? Quando ele está precisando de uma palavra, ou até mesmo de alguma coisa. E esse testemunho que eu vou dar, eu lembro que eu me limitei muito, alguns anos atrás, preocupada, né, de alguém, de repente, se sentir excluído, né? Eu teria muitos testemunhos para contar sobre amizade, sobre gratidão, e eu tenho certeza que vocês se sentirão representados com esse testemunho do amor e do cuidado de Deus com a minha vida. Esse testemunho, né, essa linda história aqui que eu vivi, ela foi exatamente 6 anos atrás, né? Eu acredito que em novembro, vai fazer 6 anos em novembro, né? Eu lembro que no mês de maio, acho que foi no mês de maio, né? Chegou uma moça aqui na nossa igreja, muito magrinha, muito debilitada, muito triste. Ela veio no culto da manhã, e aí no culto da noite, né, ela retornou. E aí uma pessoa que convidou essa irmã com muito carinho, né, para que eu ouvisse a palavra de Deus, ela falou comigo: ô irmã Paula, eu não vou estar no culto da noite, mas aquela minha amiga que eu convidei, ela vai estar. E aí eu peguei e falei para ela, qual o nome dela? E eu não sou muito de gravar nomes, ao contrário do pastor. E aí ela falou, o nome dela é Bruna. E aí, Deus é tão maravilhoso, a igreja ainda era pequenininha, mas estava cheia, e vocês já observaram a dificuldade que eu e o pastor, a gente tem de chegar lá no final, de conseguir falar com todo mundo, porque geralmente sempre vem alguém aqui falar com a gente. E aí teve o culto e o Espírito Santo, ele não deixou eu esquecer. E aí eu lembro que a igreja pequena, a irmã Bruna já estava ali perto do portão, e eu pensei o nome dela, e aí Deus trouxe a minha memória, Bruna. E aí eu lembro que eu falei, irmã Bruna, foi igual filme, gente. Aí ela olhou assim para trás, né? Aí ela veio e me deu um abraço, estava a irmã Bruna, o Heitorzinho, que ainda era bem pequeno, né? E ali a gente se abraçou e ali a nossa conexão começou. E a partir daí eu comecei a cuidar da vida da irmã Bruna. Né? Eu comecei a cuidar. E a irmã Bruna que chegou magrinha, né? Com um sorriso, né, irmã Bruna? Que esse sorriso farto não era tão farto assim. Eu comecei a ver aquele sorriso voltar. E o brilho no olhar dela também. Mas o ponto-chave desse testemunho não é esse. Né? Se eu chorar, vocês já estão acostumados. Eu lembro que quando foi em novembro, a irmã Bruna, ela me entregou um envelopezinho. E aí ela falou assim, aí dentro desse, ela falou assim, ó, toma aqui, chegar em casa, você vai abrir. Quando eu cheguei em casa, tinha um dinheirinho dentro desse envelope. Eu acho que o irmão Seide sabe dessa história, né? Eu acho que eu te contei. E aí, quando eu abri, vou falar o valor, né? Tinham R$400 dentro desse envelope. E a irmã Bruna, na época, né, hoje ela é muito próspera, né? Mas na época eu sabia que aqueles R$400 era muita coisa para ela. E aí, quando eu vi aquilo, eu imediatamente peguei e mandei uma mensagem para ela: o que é isso? Você me deu? É dízimo, é oferta? Ela falou assim: não é dízimo, não é oferta, é para você. E aí eu fiquei muito sem jeito. Ela falou assim para mim, ela falou, eu fui abençoada, Deus me abençoou com um dinheirinho, e eu como irmã queria dividir isso com você. Porque eu cheguei na igreja e eu fico observando como você e o pastor se doam. E como vocês sabem, né, o pastor, ele saiu do emprego, e ele pegou a rescisão dele e ele comprou as primeiras coisas, né? E eu lembro que nesse dia, antes dele sair para comprar as coisas, ele me deu o cartão na minha mão, né, pastor? E falou assim, compra o que você quiser, aproveita. E aí, gente, eu voltei com 2 sutiãs. Eu acho que Deus me cegou. Eu falei, pelo menos tem que botar as coisas no lugar, né? Aí eu vim com 2 sutiãs, mas eu não comprei nada, porque assim, eu pensei, eu não preciso de nada. Só que a irmã Bruna, como mulher, ela teve a sensibilidade, né, de olhar para mim e de entender que eu precisava de algumas coisas. Eu quero dizer para você que aqueles R$400, para mim, tiveram um valor de 1 milhão. Porque não foi o dinheiro, foi o olhar carinhoso de uma pessoa, né, que eu plantei amor, que eu plantei cuidado, né, e naquele momento que ela foi abençoada com tão pouquinho, ela não se esqueceu de mim. E eu e a irmã Bruna, assim como tenho com todas vocês, a gente tem uma aliança, né, e passou um tempo, né, mais para frente, alguns anos, e a irmã Bruna foi abençoada novamente. E aí eu lembro que a irmã Bruna, na pandemia, né, ela olhou para mim e falou assim, eu vou te abençoar com uma coisa que você precisa. O que você acha que é? Eu falei, não sei. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu fico sem graça ainda. Eu tenho essa questão de dificuldade de receber.
E aí ela falou, fala, pode falar. Eu falei, não. Ela falou assim, eu vou te dar uma geladeira. Só que o mais lindo é que a irmã Bruna não comprou a geladeira para ela. A geladeira da irmã Bruna não é nova. Mas ela lembrou da minha geladeira, né, que estava ali quase pifando, e ela me abençoou com essa geladeira. Esse testemunho não é porque a irmã Bruna me deu coisas, né? Não é isso. Mas a gente tem construído uma amizade, onde eu tenho cuidado dela, onde ela tem cuidado de mim, ela tem honrado a minha vida, e eu tenho honrado a vida dela. E como vocês sabem, a irmã Bruna, ela está numa nova fase da vida dela. E aí eu lembro que no final do ano, né, naquele ato, como eu orei, gente, eu orei com toda a minha alma para que o Senhor olhasse para ela, para que o Senhor realizasse o sonho dela, e você vai cuidar dela direitinho, hein, tá? Sabe? Eu orei com toda a minha alma, e aí hoje, vendo esse sonho se realizar, né, e em breve a gente vai ter a concretização desse sonho, né, o pastor, ele fica me vendo, escolhendo coisas de casamento, música, e aí ele fala, Paula, é você que vai casar. Eu falo para ele, não é, mas é como se fosse, porque ela é minha irmã, e eu sonhei com esse momento. Então, em nome de Jesus, né, tenha amigos que preservem a aliança com você, que se alegrem junto com você. A Bruna, ela representa cada uma de vocês. Não teria como eu falar de todas, porque todas vocês são especiais na minha vida. Então, Bruna, né, irmã Bruna, porque a Bruna também é minha irmã, né? Aqui diante da igreja, eu quero honrar também a sua vida. Eu quero te agradecer por ser essa amiga fiel, por ser essa irmã. Eu quero dizer para você que a sua vitória é a minha vitória. E no dia do seu casamento, né? Depois de você e do noivo, eu vou ser a pessoa mais feliz naquele lugar. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. E agora, para fechar sobre a aliança, também tem uma outra mulher que eu quero falar, que é a irmã Rosângela. Eu lembro que em 2019 também, quando passávamos por várias questões aqui na igreja, eu lembro que a gente estava muito quebrado, né? Muito quebrado mesmo. Como eu falei para vocês, eu nunca pensei em desistir, mas eu lembro que naquele período, pela primeira vez, a gente tinha uma visita para fazer, e eu falei para o pastor, eu não vou. Mas aí Deus, naquele mesmo período, tocou no coração da irmã Rosângela também, que é uma mulher de Deus, que é uma mulher que eu oro também, é uma mulher que em Deus eu torço para que cada promessa se cumpra na sua vida e na vida do meu amigo Seide. Eu lembro que a irmã Rosângela, ela foi com um grupo lá em casa, né, no dia 1º, e ela literalmente renovou a aliança dela, no caso deles que representavam todos vocês. E eu lembro que através daquele ato espiritual eu entendi que não estávamos sozinhos. Foi muito importante para a gente continuar, para a gente entender que ainda que o homem em algum momento ele quebre alianças, porque o homem é falho, né? O homem é limitado, o homem é egoísta, mas o Senhor, ele sempre vai renovar a aliança dele comigo e com você. E às vezes a maneira que ele encontra é enviando pessoas, como enviou a irmã Rosângela naquele dia, para falar comigo e com o pastor. Não desistam, a minha aliança com vocês permanece de pé. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa, nessa manhã, renovar as tuas alianças que foram desfeitas, não porque Deus queria, mas talvez porque você não tenha orado o suficiente, talvez porque você não tenha insistido, talvez porque você não tenha parado e ouvido a voz de Deus. Eu tenho amizades, como eu falei, o Seite, ele é um irmão querido, né? E a gente já teve os nossos, né, arranhões. Ele nem percebe, porque o homem, você fica chateado e ele não percebe, né? Mas eu nunca desisti da amizade dele, ele nunca desistiu da minha amizade. O Seite já esteve longe, né? Mas quando ele voltou, foi como se nada tivesse acontecido no sentido de distância, porque a nossa conexão, a nossa aliança é algo que não tem a ver comigo, com ele, com o pastor. A nossa aliança foi feita com Deus. Então, em nome de Jesus, você não foi feito para caminhar sozinho. Valorize os seus amigos, seja um bom amigo, peça para o verdadeiro amigo, que é Jesus, colocar o amor dele no teu coração, em nome de Jesus. E agora aqui, para a gente fechar, tenha sempre Jesus como seu melhor amigo. Se em algum momento eu falhar, irmão Elias, o pastor falhar, o seu filho falhar, a sua esposa falhar, porque a gente falha, né, um com o outro, é normal, lembre-se de Jesus. Ele é o seu melhor amigo.
E às vezes a gente confunde muito, pessoas nos decepcionam e a gente transfere aquela decepção para Deus. Como eu sempre falo, Deus não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque Ele te amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e Ele te amou lá atrás, antes de você existir. Ele te amou tanto que Ele pagou uma dívida que era sua, que era minha, que era do pastor, para que você tivesse vida em abundância. Ele te recebe. Talvez você tenha se sentido excluído, né? Talvez você se sinta rejeitado. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus, que Jesus, Ele está de braços abertos para te receber. Ele te consola também. Talvez você esteja triste, talvez você esteja ouvindo essa palavra sobre amizade, você se sinta sozinho. Ele é teu amigo e Ele também te abraça. Sabe aquele abraço, talvez, que você esteja esperando há muito tempo, talvez de um filho, talvez de da esposa, do esposo, de um amigo, talvez daquela pessoa que você deseja reencontrar? Nessa manhã Ele te consola com esse abraço, né? E para fechar, esse amigo te fortalece. Talvez você esteja cansado, desanimado, pensando em desistir, mas em nome de Jesus, que nessa manhã, Jesus, o verdadeiro amigo, aquele que não falha, aquele que te ama, aquele que te consola, aquele que se entregou na cruz por te amar tanto, Ele te fortalece em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você abre o seu coração para que esse amigo trabalhe na sua vida? Ah, pastora, mas eu estou cheio de carrapicho. Esse amigo, ele tira carrapicho, até porque ele é conhecido também como carpinteiro, né? Como canta aí o Ramon, deixa o carpinteiro fazer a obra, né? Nessa manhã ele está batendo a porta, ele deseja fazer a obra na minha vida e na tua vida. E para não deixar dúvidas de que além desses amigos aqui que eu citei, Jesus, Ele foi, Ele é e Ele sempre será o nosso verdadeiro amigo. Olha o que diz lá em João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus, Ele nos ama tanto que Ele se revelou. Tudo que Ele ouviu do Pai, todas as promessas, todas as palavras, Ele já liberou para mim e para a tua vida, né? Então, em nome de Jesus, né, Luísa, lembrei da IBD, que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa, em nome de Jesus, se você estava com a mão meio afastada de Jesus, que você possa segurar na mão dele nessa manhã e nunca mais largar. E com relação a pessoas, não desista dos seus amigos. Ah, tem pessoas que falam, mas está muito difícil. Está, mas ainda existem verdadeiros amigos. Não só não desista deles, como também procure ser o melhor amigo para aquelas pessoas que Jesus colocou na tua vida, em nome de Jesus.